Filho de milionário mordido por faxineira, o desfecho inesperado que mudou vidas para sempre. Miguel, com seus 21 anos, era um jovem envolto em um mundo de glamour e excessos. Nascido numa mansão luxuosa em Ipanema, ele deveria ser o símbolo do sucesso, o filho do milionário que poderia ter tudo. Mas, por trás daquela fachada de riqueza, havia um vazio que quase o engolia. Enquanto seus amigos se embriagavam nas festas mais exclusivas, ele sentia um buraco na alma. O peso do sobrenome o seguia como uma sombra, sufocando seus verdadeiros desejos e anseios. O que ele queria? Descobrir quem realmente era, longe dos olhos críticos da elite carioca. Certa manhã, em um mercado local, os aromas e sons vibrantes de Ipanema contrastavam cruelmente com a sua solidão interior. Ao passar por entre as barracas, ouviu uma voz familiar, vibrante, que chamava sua atenção. Era Dona Conceição, uma faxineira idosa que carregava sacolas pesadas e um sorriso luminoso. Veja bem, suas mãos calejadas contavam histórias muito mais ricas do que qualquer conta bancária da sua família. Ela falava em voz alta de fé e esperança, e aquelas palavras soavam como música para os ouvidos de Miguel. Seu coração pulsava numa cadência diferente, algo ali tocava uma parte dele que estava adormecida. Ele se aproximou e, com o tempo, a amizade entre eles floresceu como flores em um dia ensolarado. Dona Conceição se tornou para ele uma avó de alma. Em cada conversa, ela o guiava através dos valores que realmente importam: honra, humildade e a força da comunidade. Miguel sentia como se, a cada encontro, estivesse quebrando correntes invisíveis que o prendiam a um destino escolhido para ele. As risadas, os conselhos, e até as lágrimas compartilhadas eram bálsamos para sua alma atormentada. Mas essa paz foi dilacerada quando Miguel ouviu seu pai discutir planos de demolição da casa de Dona Conceição, para dar lugar a um luxuoso condomínio. O coração dele disparou como se houvesse sido atingido por um raio. A indignação e a impotência o consumiram. Como poderia seu pai, alguém que ele admirava tanto, ser cúmplice de algo tão destrutivo? Lidar com a hipocrisia de sua própria família o deixava em um dilema emocional profundo. Naquela noite, Miguel decidiu confrontar seu pai. O clamor da verdade ecoou na sala luxuosa da mansão, e ele nunca se sentiu tão vivo. Cada palavra era uma descarga elétrica, ele expôs todos os sentimentos guardados por anos. O diálogo se transformou em um grito de dor e vulnerabilidade, revelando um passado cheio de traumas que Miguel desconhecia. Ele percebeu que o preço da riqueza pode ser a perda da humanidade. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele falava, e a tensão estava tão palpável que quase vibrava no ar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As palavras de Miguel que romperam os laços silentes entre ele e seu pai também ecoaram nas paredes opressivas da mansão. A verdade tinha um peso e, por instantes, uma brisa leve trouxe um perfume de rosas do jardim que parecia sussurrar renovação e esperança. Mas logo, um telefonema do pai trouxe uma onda de desespero, um acordo que poderia mudar tudo se aproximava. Miguel estava prestes a embarcar em um caminho que exigiria coragem e amor, desafios que moldariam não só sua vida, mas toda a comunidade a que se dedicara. A batalha entre riqueza e pobreza pulsava ao seu redor, e ele sabia que o futuro de Dona Conceição balançava numa corda bamba. O que ele faria? Miguel sentiu o peso das palavras que tinha trocado com seu pai enquanto caminhava pela mansão. Cada passo ecoava como um lembrete do impacto de sua escolha. Ele sabia que confrontar seu pai não era apenas uma questão de revolta, mas um grito por humanidade em meio à indiferença. O telefone ainda vibrava nas suas mãos, como um símbolo de que os negócios da família nunca paravam, mesmo quando sua vida mudava. Naquela noite, a insônia tomou conta dele. Miguel se revirava entre os lençóis, atormentado pela imagem de Dona Conceição, sua amiga, arrasada com a possibilidade de perder tudo. O que poderia fazer?
Como poderia salvar a casa que, para ela, representava não apenas um abrigo, mas um lar cheio de memórias? Era impossível ignorar a injustiça que se desenrolava diante de seus olhos. De manhã, decidido a agir, Miguel vestiu-se rapidamente e saiu de casa. A brisa do mar de Ipanema o acalmou enquanto ele caminhava em direção ao mercado. Ele precisava ver Dona Conceição. Precisava ouvir sua voz calorosa e ter certeza de que ela estava bem, apesar do turbilhão que se formava. Ao chegar, encontrou-a organizando frutas em uma barraca. Miguel! Meu querido! Ela sorriu, mas a preocupação era evidente em seus olhos. O que traz você aqui tão cedo? Ele hesitou antes de contar o que sabia sobre os planos de demolição. As palavras saíram ao mesmo tempo um alívio e uma carga insuportável. Dona Conceição, meu pai, ele pretende demolir sua casa. Não posso deixar isso acontecer. A expressão dela mudou. A fragilidade em seu semblante se tornou mais pronunciada, como uma flor que treme ao vento. Ah, meu filho, as grandes mudanças às vezes trazem também oportunidades. Mas me diga, o que você pretende fazer? Eu não sei, mas preciso lutar por você e pela sua casa. Não posso deixar que isso se torne apenas mais um número em um contrato, ele respondeu, com a voz embargada. A determinação queimava em seu peito. Dona Conceição colocou a mão na dele, com um gesto que trouxe conforto. Às vezes, filhote, é nas pequenas coisas que encontramos a força. Não se esqueça de quem você é. O que você fará? Miguel se lembrou dos valores que ela sempre defendia. A luta pela comunidade, a união das pessoas. Vamos reunir os moradores do seu prédio. Se todos se unirem, podemos impedir isso. Não é só a sua casa, é um lar para todos nós. A ideia era um fio de esperança em meio ao desespero. O rosto de Dona Conceição se iluminou. Eles conversaram sobre como organizar um encontro, como convocar vizinhos que também estavam preocupados com a ameaça. Então, quando ele estava prestes a sair, Dona Conceição o segurou pela mão novamente e perguntou, Miguel, você tem certeza de que está pronto para enfrentar seu pai? Ele é um homem poderoso e isso pode custar muito. Ele sentiu o peso da pergunta, sua verdade crua e dolorosa, como um soco no estômago. A visão do que seu pai representava ainda estava fresca em sua mente, mas a imagem de Dona Conceição o fez firme em sua decisão. Não era apenas por ela, era por tudo que ele estava se tornando a cada dia. Eu estou disposto a enfrentar tudo isso por uma causa maior. Acredito no que é certo. Com a determinação pulsando em suas veias, Miguel saiu do mercado com um novo foco. Ele sabia que a luta estava apenas começando e que desafios muito maiores viriam à frente. Estava prestes a entrar em uma batalha não apenas contra seu pai, mas contra um sistema que valorizava o lucro acima da vida e da comunidade. Enquanto ele olhava para a bela praia de Ipanema, imaginou a força que uma comunidade unida poderia ter. Era hora de agir. Mas a pergunta ecoava em sua mente: o que aconteceria quando seu pai soubesse que Miguel estava disposto a lutar contra ele? O embate que se aproximava não seria apenas um confronto, mas uma colisão de mundos opostos e ele estava pronto para a tempestade. Miguel sentou-se à mesa do café da manhã em sua casa, a vista para o mar ocupando a janela à sua frente, mas nenhuma das belezas ao redor parecia alcançá-lo. A mente dele girava entre compromissos e responsabilidades. Ele olhou para o celular e, mais do que o número do pai, sentiu que era hora de iniciar a luta por Dona Conceição, por seus vizinhos, por um espaço que cada um deles considerava uma extensão da própria vida. Os moradores se reuniriam naquela noite, e Miguel tinha se comprometido a contar a todos sobre os planos do pai. A ansiedade apertava seu peito, mas havia uma centelha de esperança em saber que não estava sozinho. Ele faria isso pela comunidade. Ao entardecer, Miguel chegou ao prédio de Dona Conceição, onde uma pequena multidão já se formava. O ar estava carregado de expectativa, misturado com o calor que pulsava das pessoas ali. Alguns rostos eram familiares, outros, novos. Ele sentiu a adrenalina crescer e, vendo Dona Conceição acenando para ele com um sorriso animado, deixou o receio de lado. Boa noite a todos! Obrigado por estarem aqui, Miguel começou, sua voz ressoando entre as paredes do saguão. Eu sei que esta reunião não é apenas sobre uma casa.
É sobre todos nós, sobre o que somos e o que queremos ser. As vozes começaram a ecoar, as preocupações e medos surgindo como raios em uma tempestade. Eu não sei se podemos lutar contra eles, disse um morador mais velho, o olhar na direção do chão. Eles têm muitos recursos, mas nós temos algo que eles nunca terão. Nossa história. Nossas memórias. Miguel interrompeu, sentindo a urgência em suas palavras. Estamos lutando por um lar. Temos que nos unir. Se formos um só, não seremos ignorados. Um murmúrio crescente se transformou aos poucos em apoio. Miguel percebeu que estavam prontos para lutar. Uma mulher ao fundo começou a aplaudir, e logo outros fizeram o mesmo. Ele se emociona ao ver Dona Conceição com lágrimas nos olhos, orgulhosa. Era um momento de virada. Vamos organizar uma manifestação. Mostrar ao nosso bairro que somos uma comunidade forte e unida, que não seremos tratados como mero objeto de lucro. Ele continuou, a paixão transbordando. O grupo começou a discutir estratégias, bolar cartazes e preparar discursos. À noite foi se desenrolando e Miguel levou as ideias para frente, enquanto sentia o peso da responsabilidade cada vez mais solidificado em seus ombros. A excitação alimentava o desejo de mudança. Mas no fundo, havia uma voz sussurrante de ansiedade. A reação do pai era uma sombra em si mesmo, sempre presente, uma lembrança de que a batalha poderia ter um custo alto. Quando a reunião terminou, Miguel se despediu dos vizinhos com novos planos. No entanto, a consciência de que estava entrando em um confronto direto com seu pai pairava sobre ele. Ao sair do prédio, seu celular vibrou. Era uma mensagem de seu pai: podemos conversar. É melhor que não transforme isso em uma guerra, Miguel. Miguel parou, sentindo a gravidade das palavras. Ele tinha a opção de se recuar ou de se firmar em sua nova missão. O coração batia acelerado, uma onda de emoções o surpreendia. Seria essa a chance de fazer seu pai entender? Ou seria apenas o início de um conflito que poderia dividir não só a comunidade, mas a própria família? Ele olhou para o horizonte iluminado pela lua. Era a hora de uma escolha. Afinal, onde estava sua verdadeira lealdade? E se a conversa abrisse portas ou apenas aprofundasse o abismo entre eles? Diante dessa encruzilhada, Miguel respirou fundo e respondeu: precisamos conversar sobre o que realmente importa. Miguel estava nervoso ao entrar no café onde combinou de se encontrar com seu pai. O aroma de café fresco e o barulho levemente amortecido da conversa ao redor só aumentavam a tensão que pulsava dentro dele. Ele já tinha passado por situações difíceis na vida, mas essa era diferente. Era uma batalha que poderia mudar tudo. O contraste entre o aconchego do lugar e a frieza do que estava prestes a discutir o fazia hesitar. Assim que seu pai entrou, a expectativa pairou como uma nuvem densa. Geraldo, um homem de presença imponente, com um rosto marcado pela vida de negócios, parecia menos autoritário e mais vulnerável do que Miguel se lembrava. Ele acenou e, ao se sentar, a conversa começou. Você está envolvido em algo arriscado, Miguel. Arriscado ou necessário? Miguel respondeu, desafiando-o com o olhar. Você não pode simplesmente ignorar o que está acontecendo. Pessoas estão perdendo suas casas. O pai suspirou, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Eu não estou ignorando, filho. Eu sou o que sou por conta desse tipo de negócio. Você precisa entender que é assim que as coisas funcionam. A frieza das palavras ecoou em Miguel, provocando uma mistura de raiva e tristeza. Aquele não era o homem que ele queria acreditar ser. Então você vai fechar os olhos para a dor dos outros? Para o sofrimento da Dona Conceição, que te acolheu desde pequeno? A voz de Miguel falhava, seu coração pulsava com intensidade. Ele não poderia deixar a oportunidade passar. Havia uma linha que o separava da verdade e ele precisava cruzá-la. A sala parecia estreitar ao redor de ambos, como se o mundo tivesse parado para ouvir. Geraldo se remexeu na cadeira, franzindo a testa, claramente incomodado. O que você está fazendo não vai terminar bem, Miguel. Isso pode arruinar nossa família. Essa frase foi como um soco no estômago. Miguel sentiu que as palavras de seu pai traziam uma ameaça. E o que é mais importante para você?
Nossa família ou os negócios que a sustentam? Eu só estou pedindo que você veja que isso é sobre pessoas, não números. Geraldo baixou os olhos para a mesa, mergulhando em um silêncio pesado. De repente, seu celular vibrou em cima da mesa. Ele olhou rapidamente, como se estivesse tentando escapar da batalha emocional que estava se desenrolando. É um investidor, murmurou, quase para si mesmo, enquanto olhava os dados de um e-mail que chegara a ponto. Aquilo fez Miguel se sentir mal. Você ainda se importa com os números mais do que com as pessoas. O que aconteceu com você, pai? O senhor não costumava ser diferente. Os olhos de Geraldo se ergueram, agora cheios de uma mistura de dor e raiva. A vida não é como você pensa, Miguel. Você pode sonhar acordado, mas eu vivo a realidade. As palavras cortaram como faca afiada. Miguel percebeu que o pai não estava apenas defendendo um projeto, ele estava se defendendo. Era a luta de um homem contra seus próprios demônios, mas Miguel já não sabia mais se conseguia entender seu pai. Estava se afastando da mesa quando um pensamento claro atravessou sua mente. Eu vou lutar, pai. E, se for preciso, farei isso sem você. A determinação em sua voz fez com que os olhares ao redor se voltassem para eles. Ele sabia que estava em um ponto de não retorno. Mas, antes que Miguel saísse, seu pai o chamou. Miguel, espera. Ele virou-se, o coração disparado, e viu nos olhos de Geraldo uma centelha de algo: medo, arrependimento? Podemos discutir isso em casa. Vamos encontrar uma solução juntos. As palavras pairaram no ar, descendo como um raio de esperança em meio à tempestade. Era um convite à mudança, mas Miguel sabia que não poderia levar todos os problemas de volta para casa. Havia muito mais em jogo do que apenas um diálogo. Qual seria a verdadeira intenção de seu pai? E será que Miguel conseguiria abrir os olhos dele para a realidade que se impunha à sua frente? A dúvida se instalou, trazendo à tona a pergunta que ressoava em sua mente: estamos prestes a perder muito mais do que uma casa. Miguel hesitou. As palavras de seu pai não saíam de sua cabeça. Encontrar uma solução juntos ecoava como um mantra, mas a desconfiança que havia brotado em seu coração o impedia de avançar. Ele precisava de tempo, de espaço para pensar. Saindo apressado do café, o ar fresco o atingiu como um tapa. A rua estava cheia de movimento, mas tudo ao seu redor parecia em câmera lenta. Ele tinha tantos sentimentos acumulados: raiva por Geraldo, preocupação com Dona Conceição e uma imensa dor por ter que confrontar a própria família. Enquanto caminhava, Miguel sentiu a intensidade da situação. Era uma batalha entre o que o pai representava e o que ele gostaria que fosse. Por que é tão difícil, pai? Ele sussurrou, quase em um lamento. E enquanto voltava sua mente para a imagem da velha faxineira, uma ideia começava a tomar forma. Dona Conceição sempre foi um farol de bondade em sua vida. Ela não apenas acolhera Miguel em sua casa, mas também lhe ensinara a importância de lutar pelo que é certo, independentemente das consequências. Lembrava-se de suas histórias, de como ela navegava pelas dificuldades e ainda encontrava maneiras de sorrir. Aquela força feminina agora parecia o antídoto perfeito para a frieza do mundo dos negócios. Ele decidiu que precisava conversar com ela. De volta ao bairro, as ruas eram familiarmente acolhedoras, mas havia uma tensão neles, um murmúrio sutil de descontentamento devido ao aumento dos despejos. Miguel se aproximou da casa de Dona Conceição, que contrastava com a frieza dos edifícios que cresciam ao redor. Ele nunca notara o quanto seu lar reluzia em cores até se ver diante daquele abrigo de amor e esperança. Bateu à porta, e ela apareceu, com um sorriso iluminado. Miguel, querido! Que surpresa! O calor da sua voz o envolveu, acalmando um pouco sua tempestade interna. Dona Conceição, preciso de sua ajuda, Miguel começou, sentindo o peso das palavras. Estou em um momento muito difícil, uma mudança deve acontecer. As pessoas estão sofrendo. Eu quero lutar por elas. Ela olhou para ele, a sabedoria nos olhos antigos. A vida nem sempre é justa, meu filho. Às vezes, você precisa ser a voz de quem não pode falar por si mesmo. Aquelas palavras cortaram mais fundo que qualquer crítica, fortalecendo sua resolução.
Miguel sentou na varanda e começou a compartilhar tudo, desde a conversa com Geraldo até as histórias dos vizinhos lidando com o medo de serem despejados. Dona Conceição ouvia atentamente, e as expressões em seu rosto mudavam conforme as palavras dele se desenrolavam. Devemos nos unir, ela finalmente disse. Se você luta, muitos irão te seguir. É hora de dar voz a eles, Miguel. Miguel sentiu uma onda de esperança. Eles poderiam organizar uma reunião, reunir a comunidade e fazer um barulho sobre o que estava acontecendo. Ele agora tinha um plano, um caminho a seguir. Porém, enquanto a conversa fluía, uma mensagem surgiu em seu celular. Era uma notificação sobre a próxima reunião do conselho da cidade. Proposta de despejo das famílias do bairro. O coração de Miguel afundou. Essa era a oportunidade perfeita para apresentar sua causa, mas também uma armadilha. O que ele deveria fazer? Falar abertamente poderia custar muito mais do que apenas os negócios de sua família. Havia um risco real que poderia afetar não só a ele, mas todos que ele amava. A verdade é que lutar significava abrir mão de sua posição privilegiada, e essa decisão poderia mudar tudo para sempre. Dona Conceição, está tudo muito mais sério do que pensei. Precisamos agir rápido. A hora é agora. Ele olhou nos olhos dela e viu um reflexo de sua própria coragem. Ambos sabiam que a mudança que desejavam não aconteceria sem um preço. Miguel fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Qualquer que fosse o caminho, o compromisso agora era claro. E enquanto o sol começava a se pôr, trazendo cores quentes para o céu, ele questionou em voz alta: estou pronto para isso? Posso realmente arriscar tudo? A dúvida ainda pairava, mas a determinação estava crescendo. A luta por justiça estava prestes a começar, e Miguel sabia que não poderia desistir. Que consequências isso traria? Qual seria o impacto real em sua relação com o pai e a comunidade? A batalha estava apenas começando. Miguel acordou na manhã seguinte com um nó no estômago. Olhou pela janela e o sol brilhava intensamente, mas a sua mente estava envolta em nuvens escuras. A reunião do conselho da cidade estava se aproximando, e a responsabilidade de representar a comunidade pesava sobre ele como uma tonelada. A decisão que tomaria não afetaria apenas sua vida, mas também a de muitos que dependiam da luta por suas casas. Ao descer para o café da manhã, a presença de seu pai, Geraldo, parecia ainda mais intimidante, como se um bate-boca já estivesse prestes a acontecer. O imóvel encharcado de riqueza em que viviam era um constante lembrete de seu privilégio e também da desconexão das realidades que cercavam seu bairro. A mesa estava repleta de delícias. Mas, para Miguel, o cheiro do pão fresco não conseguia afastar a angústia que sentia. Você está pálido, filho. Dormiu bem? Geraldo perguntou, com um olhar preocupado. Miguel hesitou por um momento. Olhar para seu pai sempre trazia uma mistura de amor e desconfiança. Ele queria contar a verdade, mas ao mesmo tempo não queria mais um desfile de desdém. Sim, pai. Só pensando em algumas coisas. A resposta saiu pela metade. Giro na cadeira, a cada movimento um conflito interno. O que se passava em sua mente? Na verdade, Miguel precisava decidir se iria ou não expor a situação no conselho. Ao sair, a brisa fresca da manhã o animou um pouco. A comunidade esperava por ele e as vozes dos vizinhos começavam a ressoar em sua mente. Ele se lembrou do que Dona Conceição dissera: a luta era de todos. Ele não podia fugir disso. O bairro, antes tão familiar, parecia agora vibrar de uma energia distinta. À medida que caminhava, ouvia murmurinhos e risos que ecoavam de pequenas praças e calçadas. Eram pais, filhos e velhos amigos, todos em uma busca comum por um lar. A cada passo, seu coração pulsava mais forte. Ele sabia que poderia ser a voz deles. Miguel chegou à porta da casa de Dona Conceição e bateu. Ela apareceu logo, seu olhar sempre cheio de determinação. Você vem se preparar para a reunião, meu menino? Sim, Dona Conceição. Mas estou apreensivo. Não sei se vou conseguir fazer isso. Ela o puxou para um abraço, e Miguel sentiu a segurança que vinha de sua presença. Lembre-se, Miguel, às vezes basta apenas uma voz para provocar uma revolução.
Confie no que você sente. Sentado à mesa da simplicidade, Dona Conceição começou a discutir estratégias. Falar com o coração era seu lema. Seja verdadeiro. As pessoas sentem quando você é autêntico. E, se você disser o que pensa com paixão, isso pode mover montanhas. Aquelas palavras ficavam ecoando em sua mente enquanto imaginava o que poderia ser feito. Ele teve uma ideia brilhante: usar as histórias das pessoas, suas experiências e medos, como armas poderosas na reunião. Podemos juntar tudo isso e fazer um vídeo. Mostrar a verdadeira face da nossa comunidade. A dor, a luta, o amor. O que você acha? Os olhos de Dona Conceição brilharam. É uma excelente ideia. Faça isso e leve o coração da comunidade com você. Nós somos mais fortes juntos. Mas à medida que planificavam cada detalhe, Miguel não pôde ignorar os pensamentos sombrios que pairavam sobre sua decisão. E se ele falhasse? E se o conselho não ouvisse? E se isso acabasse prejudicando sua família? Aquele dia se arrastava sem que as respostas surgissem. Com o sentimento de que o tempo era curto, decidiu que precisaria juntar as forças do bairro e, juntos, revelar as injustiças. Com a mensagem de esperança na mente e o apoio de Dona Conceição no coração, Miguel sabia que tinha de agir rapidamente. No caminho, ele olhou para a câmera do celular, sentindo o peso da responsabilidade. Era a hora da verdade, e cada gravação poderia ser a diferença entre o silêncio e um grito de resistência. Ao mesmo tempo, um calafrio percorreu sua espinha. E se seu pai descobrisse o que ele estava fazendo? Qual seria a reação de Geraldo? Por que estou fazendo isso? Ele murmurou, a dúvida algemando sua alma. Justamente quando ia encerrar a gravação, a campainha tocou. Miguel iniciou um novo ciclo de incertezas. Quem poderia ser? Algo dentro dele dizia que essa visita mudaria tudo. Ele respirou fundo antes de abrir a porta, pensando se, de fato, estava preparado para o que estava prestes a acontecer. Que surpresas aguardavam por ele naquela porta? Miguel hesitou por um instante, sentindo o peso da decisão antes de puxar a maçaneta. Quando a porta se abriu, seus olhos se arregalaram. Diante dele, estava Clara, a faxineira do prédio onde vivia. O rosto dela exibia um misto de preocupação e desespero. A expressão conturbada a transformava em alguém que não se deveria subestimar. Em vez de entrar rapidamente, como geralmente fazia, ela ficou ali, parada. Miguel. Eu não sei a quem mais recorrer, começou ela, a voz trêmula. É sobre a casa do seu pai. Miguel sentiu seu coração parar. Como ela sabia sobre a reunião? Por instinto, ele a puxou para dentro, fechando a porta com cautela atrás de si. O que aconteceu, Clara? Sua voz baixou, entorpecida pela ansiedade. Clara respirou fundo, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas em meio ao turbilhão de emoções. Eu ouvi um grupo de homens conversando no caminho para casa. Estão se organizando para comprar o terreno e construir um condomínio. Seus planos incluem derrubar tudo, Miguel. Tudo. As paredes luxuosas de sua casa pareciam agora um cárcere. Miguel se sentiu sufocar com a notícia, a sensação de que o chão desaparecia sob seus pés. Mas como é possível? Eles não podem fazer isso. A realidade estava se desenrolando diante dele, palpável como um pesadelo. O que eu posso fazer? Você precisa falar no conselho, Miguel. Sua voz pode ser a única chance para nós. Se você não agir, eles vão passar por cima de todos nós sem pensar duas vezes. Clara estava determinada, e sua força parecia uma onda contra a maré de incerteza. Miguel se lembrou do que Dona Conceição havia dito, às vezes basta uma voz. Mas agora, a responsabilidade de representar não apenas a comunidade, mas sua própria família parecia extremamente pesada. Ele se viu rodeado por vozes, seu pai, Clara, Dona Conceição, todos clamando por justiça. Você vai fazer isso, não vai? Também somos parte da mesma cidade, Miguel. Seu pai e a riqueza dele não são o que importa agora. O que importa somos nós, a comunidade, disse Clara, o olhar fixo nos olhos dele.
Miguel sentiu a centelha de sua determinação acender uma pequena chama dentro dele. Sim, eu farei, respondeu, finalmente decidido, mas seu coração estava em desordem. O que aconteceria se seu pai ficasse sabendo? E se ele tentasse impedir Miguel, como sempre fez, claro, puxou para mais perto. A luta não é só sua. É de todos. Juntos, somos mais fortes, Miguel. Não esqueça disso. Aqueles minutos se arrastaram enquanto eles trocavam ideias sobre o vídeo. Clara começou a compartilhar histórias de vizinhos e amigos que haviam sido injustamente afetados pelo sistema. E, enquanto ela falava, as imagens de rostos conhecidos e sorrisos lembrados foram flutuando na mente de Miguel. Ele percebeu como cada um deles tinha uma história, uma luta para compartilhar. Mais, em meio ao turbilhão de emoções, uma sombra se aproximava. Algo fez hesitar. Se ele seguisse em frente, o confronto com seu pai seria inevitável. E ele não sabia como se protegeria do olhar desaprovador de Geraldo, que sempre acreditou que o dinheiro poderia resolver tudo. Como contestar essa lógica? O desfecho da conversa com Clara se aproximava, e ele sabia que tinha que tomar uma decisão. A pressão aumentava, e seu coração pulsava conforme ele apertava os lábios em um gesto de determinação. Quando Clara se despediu e saiu, Miguel ficou em pé, ouvindo a porta se fechar. A solidão preenchia o espaço, mas também uma nova esperança pulsava dentro dele. Instintivamente, ele pegou o celular e, novamente, voltou a olhar para a câmera. As imagens de Clara, da luta do bairro e as vozes que ecoavam na sua mente formavam um caleidoscópio de sentimentos. Então, ele respirou fundo, sabendo que a verdadeira batalha estava apenas começando. A última imagem que viu antes de chamar a comunidade para a gravação era a de alguém batendo a porta novamente. Ao abrir, o que ele veria daquela vez? Um aliado ou um inimigo? O que mais o aguardava? Miguel hesitou por um momento, a adrenalina pulsando em suas veias. Com a mão ainda na maçaneta, ele se perguntava quem poderia estar ali. O sentido de urgência misturava-se com medo. O aguardado podia ser um convite à luta ou um chamado à ruína. Ele abriu a porta lentamente. No limiar estava uma mulher de expressão forte. Era a Dona Conceição, a líder da comunidade, conhecida por sua sabedoria e determinação. Seus olhos brilhavam como se houvesse uma tempestade à espreita. Miguel, precisamos falar, disse ela, entrando com um ar sério. Vi a Clara hoje mais cedo, e ouvi tudo. Não podemos esperar. Juntos, temos que agir. O coração dele disparou. Dona Conceição sempre foi uma fonte de inspiração, alguém que nunca recuou diante da adversidade. O que podemos fazer? Eles têm grana, poder. E meu pai, ele. Esqueça seu pai, interrompeu ela, com firmeza. Esta é a hora de se levantar pelo que é certo. Precisamos organizar uma reunião na associação. Convencer as pessoas a lutar pelo que é delas. Esses homens podem ter dinheiro, mas nós temos a força da comunidade. Miguel engoliu em seco. A ideia de juntar todos os vizinhos, de mobilizar pessoas, parecia ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Ele pensou em seus amigos de infância, nos rostos familiares que agora se tornavam parte dessa luta. E se eles se opuserem? E se meu pai descobrir que estou lutando contra isso? Ele nunca vai aceitar, ele murmurou, sentindo a pressão aumentar. Dona Conceição se aproximou dele, colocando a mão no ombro dele. A verdade é que temos uma história rica, Miguel. Nossas raízes estão aqui, não em uma propriedade que pode ser derrubada a qualquer momento. Pense nas crianças que crescerão aqui, nas memórias que todos nós criamos. Sua voz pode dar esperança e força a essa luta. Aquelas palavras ecoaram dentro de Miguel, e uma onda de determinação começou a crescer. Ele viu diante de si não apenas uma batalha contra a compra do terreno, mas uma oportunidade de consertar algo que estava errado. Não se tratava só das paredes, mas do lar que ele e tantos outros tinham construído. Está certo. Vamos fazer isso. Uma nova emoção ardia em seu peito. Ele começou a formular um plano. Quero que a gente faça um vídeo. Precisamos mostrar nossas histórias, mostrar ao mundo o que essa comunidade significa.
Dona Conceição sorriu, um brilho de admiração nos olhos. Isso, Miguel. Vamos mostrar a verdade. A mídia pode ser nossa aliada. Se tocarmos os corações, quem sabe conseguimos um apoio maior. E ali, sob aquela luz que entrava pela janela, Miguel sentiu que não estava sozinho. Juntos, eles poderiam reunir forças. A primeira conversa se transformou em algo mais profundo. Ele já não via apenas sua luta pessoal, mas a luta de todos. Amigos, parentes, pessoas que jamais desistiriam de seus lares. Por algumas horas, eles formaram estratégias e conversaram sobre o que era preciso. Quando a reunião começou a se dispersar, um novo som ecoou pela porta. Novamente, alguém batia, e a tensão retornava. Quem mais será? Pensou Miguel, enquanto a apreensão crescia dentro dele. Podia ser o apoio que tanto precisava ou, quem sabe, uma nova ameaça. Ele respirou fundo, a emoção vibrando em seu corpo, e abriu a porta, que poderia mudar tudo mais uma vez. Estaria preparado para enfrentar o que estava do outro lado? O que mais aquele dia reservava para ele? Miguel abriu a porta, e seu coração quase parou. Na frente dele estava Clara, a garota que ele havia conhecido muitos anos atrás, com seu sorriso radiante, mas agora havia um brilho de preocupação em seus olhos. Ela não estava sozinha. Atrás dela estavam mais 3 jovens do bairro, todos visivelmente nervosos. Oi, Miguel, disse Clara, um pouco hesitante. A gente ouviu sobre a reunião e bem, viemos oferecer nossa ajuda. Miguel sentiu um alívio, mas também uma nova onda de ansiedade. Ele conhece muito bem Clara, uma das pessoas mais batalhadoras que ele já conheceu, mas aquela situação era diferente. Agora, os desafios pareciam ainda maiores. Precisamos mesmo de todo apoio, respondeu Miguel, tentando disfarçar a tempestade de sentimentos dentro dele. Estamos planejando engajar a comunidade, e quanto mais pessoas tiverem voz, melhor. Clara fez um gesto para que os amigos se aproximassem. Esses são os Guto, Lúcio e Nanda. Todos estão prontos para ajudar. O que você precisar, é só falar. Miguel olhou para os rostos conhecidos e sentiu uma energia crescente. Aquelas pessoas não eram apenas vizinhos, eram amigos, companheiros de luta. Juntos, poderiam ser a força que ele precisava. Dona Conceição interveio, ótimo, quanto mais pessoas envolvidas, mais impacto podemos ter. Vamos começar a contar as histórias de cada um. Cada detalhe importa. E assim, em meio àquela sala que já estava vibrante, Miguel e os jovens começaram a compartilhar suas histórias. Guto falou sobre o quintal da avó, onde sempre se divertia com os primos. Nanda lembrou do primeiro amor que teve na rua, enquanto caminhava pela calçada cheia de lembranças. Cada relato era como uma gota de água que regava a planta da esperança. Mas, no entanto, um clima de tensão ainda pairava. Miguel se virou para Clara, um aperto no estômago. Mas e se a gente não conseguir? E se eles não se importarem com as nossas histórias? Sua insegurança fez sua voz trêmula. Clara cravou os olhos nos dele. Miguel, eles podem ter dinheiro e poder, mas não têm o que nós temos, a força de uma comunidade. A verdade pode ser mais poderosa do que eles costumam acreditar. Ele assentiu, sentindo uma chacoalhada de coragem. Ao olhar para os rostos determinados à sua volta, ele percebeu que não estava lutando apenas por si mesmo, mas por todos. Juntos, eles eram como um exército de lembranças, amor e sonhos. Antes que pudessem conversar mais, Dona Conceição interrompeu brilhando os olhos. Então está decidido. Vamos gravar nosso vídeo amanhã mesmo. Precisamos trazer a comunidade inteira. Esse é o nosso momento. A euforia tomou conta do grupo, mas logo também houve um momento de quietude, como se todos estivessem absorvendo a grandiosidade da tarefa pela frente. Um projeto que seria muito mais do que um vídeo, seria a chance de mudar suas vidas para sempre. No entanto, o que Miguel não esperava era a visita inesperada de alguém que não queria vê-los unidos. Já ao final da reunião, o som de pneus rangendo na rua injetou medo no coração de todos. Miguel se aproximou da janela,
e a visão que teve fez seu sangue ferver nas veias. Era o pai dele, acompanhado de homens severos. O que eles estavam fazendo ali? A tensão envolveu Miguel como uma nuvem escura. E, no fundo do seu peito, uma pergunta ardia: estariam dispostos a destruí-los antes de deixá-los lutar por suas histórias? Com um olhar firme, ele se virou para os amigos. Precisamos ser rápidos. Eles não podem descobrir o que estamos planejando. Miguel reuniu rapidamente todos os presentes na sala. As vozes murcharam à medida que o peso do que estava prestes a acontecer pairava no ar. Ele olhou para cada um deles, sentindo a força da determinação de cada membro daquela comunidade. Um sussurro de urgência e preocupação pairava, mas ao mesmo tempo, uma onda de coragem brotava nos olhos deles. Precisamos sair pela porta dos fundos e nos afastar. O que está acontecendo aqui é perigoso. Não podemos deixar que meu pai e aqueles homens descubram o que estamos planejando, disse Miguel, sua voz firme, embora seu coração estivesse acelerado. Clara assentiu, olhando para os outros. Vamos rapidamente. Precisamos nos reunir em outro lugar e bolar um plano melhor. O que temos em mente é tão importante, e não podemos deixar que eles o impeçam. Todos começaram a se mover, a adrenalina elevando-se à medida que se dirigiam para a saída de emergência, um caminho mais seguro. Miguel sentiu o cheiro familiar do bairro enquanto saíam, cada passo tornando-se uma afirmação da resistência que estavam desenvolvendo juntos. O grupo se encontrou em uma praça próxima, o coração pulsante do bairro. O céu começava a escurecer, mas as luzes da cidade começavam a brilhar, refletindo a esperança e a união que agora fervilhavam entre eles. Já havia um clima de urgência, todos entendiam que era agora ou nunca. Miguel respirou fundo e decidiu que era hora de dar um passo à frente. Vamos transformar isso em uma oportunidade. Estávamos planejando um vídeo para contar nossas histórias, mas o que se tornou claro é que precisamos de um plano melhor. Vamos fazer uma manifestação. Mostrar ao mundo o que nosso bairro representa. As vozes começaram a ecoar, acendendo a chama da ideia. Sim. Vamos lutar com nossas histórias, disse Guto, sua voz cheia de determinação. Outros começaram a espalhar as ideias, sugerindo cartazes, cantos e maneiras de mobilizar a comunidade. Com a energia vibrante crescendo, Miguel percebeu que a luta não era apenas sobre ele ou sobre Dona Conceição. Era sobre cada pessoa ali, sobre todos os que já estiveram em suas calçadas, em seus lares e em suas memórias. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, não de tristeza, mas de esperança e orgulho. Cada um deles estava decidindo fazer parte da história. Enquanto eles discutiam as estratégias, a atmosfera se iluminou com sorrisos e risadas nervosas. Miguel olhou para Dona Conceição. Ela estava em pé, com os olhos brilhantes, e ele viu nela a força que ele mesmo sentia brotar de seu interior. Era um momento de realização. Se decidirmos fazer isso, nosso objetivo precisa ser claro, disse Dona Conceição. Vamos mostrar do que somos feitos. Lutar por nossas casas é lutar pelo que realmente somos. Vamos colocar nossas vozes em um vídeo, e chamar a atenção da mídia, fazer com que o mundo veja e ouça. E quanto ao conselho da cidade? Nós seremos a mudança que queremos ver. A ideia de uma manifestação tomou forma rapidamente. Eles trabalhariam todos juntos, cada um contribuindo com suas habilidades. Enquanto Miguel organizava, a determinação pulsava em seu coração, sabendo que qualquer resultado que viesse dessa batalha não era apenas seu, mas de todos. Finalmente, no dia da manifestação, Miguel sentiu um frio na barriga, mas a força da comunidade ao seu redor o aqueceu. O tempo estava perfeito e as pessoas começaram a se reunir. Cartazes com mensagens de resistência e solidariedade foram levantados, e a música ecoava em cada canto. A energia era contagiante. Miguel subiu na caixa de uma velha loja, no centro da praça. Olhou para a multidão, cada rosto conhecido, cada sorriso cheio de garra e esperança. Estamos aqui para mostrar que nossas vozes importam. Que cada um de nós tem uma história, e que não seremos silenciados. Esse é o nosso lar. As palmas ecoaram com entusiasmo, e as vozes se elevaram, ecoando pela cidade. Logo a mídia chegou, as câmeras começaram a rodar, e as notícias começaram a se espalhar como um fogo incontrolável. As pessoas
começaram a chegar, mostrando apoio e olhos curiosos que se voltavam não só para a própria luta de Miguel, mas para toda uma comunidade resiliente. O local estava cheio, mas a mente de Miguel ainda girava em torno de seu pai. No fundo do coração, ele sabia que o embate com Geraldo, então, não era apenas uma luta por uma casa, mas por uma mudança verdadeira na forma como as pessoas viam a comunidade e o local onde viviam. Naquela noite, enquanto a manifestação se desenrolava, Miguel sentiu um peso enorme se levantar de seus ombros. Ele estava traçando um novo caminho, não apenas para si mesmo, mas para todos que compartilhavam aquele espaço. E então, no meio da agitação, Miguel deu uma pausa. Olhou em volta e percebeu que havia um rosto familiar que não via há tempos. Era o seu pai. Geraldo, mais uma vez, com um olhar entre a incredulidade e a preocupação, observando seu filho, agora um homem forte e resiliente. Os olhos de Miguel se encontraram com os de seu pai, e naquele momento, uma nova possibilidade de entendimento começou a nascer. Ele sabia que a batalha estava longe de acabar, mas a conexão entre os dois estava prestes a ser revelada em um novo nível, onde o dinheiro e o valor da comunidade finalmente poderiam se alinhar. As pessoas estavam unidas, e juntos, começariam a transformação que tanto precisavam. E assim, Miguel percebeu que não estavam apenas lutando por uma casa. Agora, eles estavam lutando por corações, por comunidades, pela humanidade que havia se perdido em uma sociedade tão focada nos números e lucros. O amor, a união e a luta pela voz de cada um foram superiores a qualquer dificuldade que se apresentasse. Era apenas o começo de uma nova história. Agora é a sua vez de agir. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Juntos, fazemos a diferença.